Mas, Cacá, por que os meus produtos não vendem? Se você também está com essa questão, presta atenção nessa aula. Oi, queridos! Nosso aulão de hoje foi inspirado na pergunta dessa nossa seguidora querida, que estava ali com dúvidas do que fazer para vender os seus produtos, sendo que tinha dias que passavam gente na loja e ninguém entrava, não conseguia vender nada. Ela até perguntou para mim, Cacá, o que eu faço? Estou com uma loja bonita, bem estruturada. De fato, a loja dela tá bem estruturada, tá bonita, mas quem é veterano da Cacá já sabe que loja apenas bonita não basta para a gente ter melhores resultados. Por isso, eu separei esse aulão aqui com 5 orientações para vocês analisarem aí na sua loja o que está acontecendo para a gente agora conseguir alcançar melhores resultados a partir dessa análise do quadro que eu vou passar para vocês. Se você chegou hoje neste canal, bem-vindo! Eu sou Cacá Ribeiro, arquiteta especialista em design de varejo, e neste canal aqui o nosso papo é varejo, o nosso papo é loja. Então, se esse é o seu caso, inscreva-se neste canal, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque aqui a gente tem mais de 200 vídeos recheados de conteúdos preciosos, ricos e informativos para você aplicar na sua loja e de fato colher melhores resultados e ter uma loja de sucesso. Agora, se você quiser um projeto direcionado para o seu negócio, de repente você quer fazer uma reforma ou abrir a sua primeira loja, e não quer errar, quer investir da maneira correta, porque aqui, né, queridos, dinheiro não cai da árvore, então a gente tem que fazer as escolhas de forma assertiva. Se esse é seu caso, é só você preencher o formulário que está aqui abaixo, que logo a Julinha aqui da minha equipe entra em contato com você. Agora, bora para a aula. Primeiro ponto que você precisa analisar, e é algo que eu já venho repetindo aqui em alguns aulões, é a questão de entender para quem você está vendendo. Definir de fato quem é a sua persona. Quem é veterano da Cacá já sabe, não tem estratégia e não tem planejamento se a gente não sabe para quem a gente quer vender. Para qual ocasião você quer vestir o seu consumidor ou a sua consumidora. Por exemplo, se eu defino que a minha marca tem uma pegada mais fluida, mais natural, de repente eu preciso trazer e pensar em coleções com peças no estilo mais da Farm, ou de repente, se eu defino que a minha marca, a minha persona, são mulheres mais maduras, elegantes, de repente eu tenho que montar uma coleção direcionada nesse estilo mais elegante, tipo a shoulder, ou se eu quero aqui ser uma marca que atenda a mulher mais urbana, mais dia a dia, estilosa, minimalista, de repente com uma pegada mais Zara, você vai montar uma coleção para essa pessoa. Então você precisa, gente, definir o estilo, a persona, para quem você quer vender. Tudo começa daí. O maior erro das pessoas é justamente montar uma coleção e fazer uma compra sem esse direcionamento que é primordial. Sem isso, você não começa nada. Então, primeira tarefinha de hoje é sair dessa aula com essa definição bem feita e escrita ali no seu caderninho. Segundo ponto importante, você precisa planejar a sua compra. Queridos, eu sei que fazer compra muitas vezes é um momento muito gostoso, descontraído, tem lojistas que vão em mais pessoas, aí vira aquela montanha russa, porque a hora você tá lá no topo, daqui a pouco você tá ali embaixo, porque você não planejou nada, aí vem aquele frio na barriga, não vende nada e aquilo vira o quê? Estoque encalhado. Então vocês precisam começar a planejar as suas compras. Vocês precisam entender das tendências, verificar o mercado, observar, entender o que faz sentido para aquela sua persona que eu falei lá no início. De repente é uma tendência de mercado a gente usar, sei lá, materiais brilhantes, paetê, e você chegou à conclusão que a sua marca é uma marca mais fluida, de tecidos leves, uma pessoa mais ligada à natureza. O que essa pessoa vai fazer com blusinha de paetê, cropped de paetê dentro da sua loja? Não faz sentido. Isso está no erro inicial. Essas compras desconexas, elas já começam no erro do planejamento. Então, primeira coisa,
Vamos estudar as tendências, gente. Vamos ficar ligados nesse mercado, descobrir o que faz sentido pra gente ou não. De repente, selecionar alguns produtos que podem sim ser alguma aposta, trazer para sua loja, para a gente testar ali dentro, mas fazer uma compra menor desses produtos e principalmente analisar o nosso estoque. A gente não vai para compra sem ter o nosso estoque desenhadinho aqui, ó, na palminha da sua mão. Você precisa, antes de fazer as suas compras, analisar o seu estoque. O que tem de peça que às vezes você não precisa comprar? Quantas vezes eu já recebi aqui lojistas que saem para compra sem planejamento algum, sem entender de tendências, sem saber ali uma paleta de cor que ela vai trazer para a loja, sem saber de repente uma novidade que a gente vai trazer de aposta que talvez combine ali com o nosso perfil de persona que a gente está vestindo, sem entender do estoque, o que eu tenho, o que eu não tenho, sem entender de numeração. Então é primordial que você faça o seu planejamento de compra para você diminuir o erro das compras desconexas e trazer assim para o nosso ponto de venda uma coleção mais assertiva. Se você não assistiu a aula da semana passada, assista, porque eu estou falando com a Simone nessa aula justamente sobre compras por coordenados. E é muito importante que você aplique também esse tipo de estratégia de planejamento de compra que vai contribuir muito para sua loja ficar mais bonita, mais organizada, mais atraente, vai encher os olhos aí dos seus consumidores. Terceiro ponto que você precisa analisar é em relação à quantidade certa da sua compra. Muitas pessoas acabam comprando mais do que vendem, porque acreditam que ficar pautado ali na variedade vai fazer você vender mais e muitas vezes isso acaba sendo um erro fatal para o seu faturamento, gerando ali produtos encalhados. Primeira coisa que você precisa entender: qual que é a quantidade de produto que a sua loja comporta de maneira adequada em relação à exposição do produto ideal. De repente, se você tem aí 4 araras, por que você vai estar querendo colocar 300, 500 produtos, sendo que 4 araras a gente consegue colocar ali 120, 150 peças? Se você também tem um histórico de venda, de repente de 200 peças por mês, por que na hora que você vai fazer a compra, você compra ali 700 peças de uma vez, sendo que geralmente o cálculo é 2,2 peças a mais que você deve fazer ali de compra para você não gerar muita peça encalhada? Outra coisa importante também, qual que é o número de fornecedores que vocês têm por arara? O cálculo, para vocês terem uma ideia, é em torno de 1 a 1,5 fornecedor por arara. Por que eu estou falando isso? Quando nós estamos planejando a nossa compra, quando nós estamos fazendo a nossa coleção, principalmente quando a gente é multimarca, principalmente quando a gente é loja kids, infantil, você está montando a sua coleção. Você não precisa ter 500 fornecedores, você precisa ter os fornecedores certos, aqueles que de fato atendem quem? A nossa persona, a nossa criança persona, seja aí no segmento kids, a nossa persona mulher, a nossa persona homem. Isso vocês precisam trazer para dentro do seu negócio, encarar isso, planejar isso, porque sem persona, sem planejamento de compra e sem entender qual que é a quantidade ideal que você vai trazer de peças para dentro da sua loja, se você não tiver isso bem resolvido, vai dar problema lá no final. Quarto ponto importante, e esse quarto ponto tem que estar grifado aí no seu caderninho, porque você precisa estruturar suas estratégias de venda. O que acontece? Não adianta você definir a sua persona, fazer ali o planejamento de compra, estruturar ali uma quantidade ideal, trazer isso para dentro da sua loja e chegar lá, colocar dentro da sua loja e achar que vai chover de cliente, porque não vai. Vocês lembram daquele joguinho de caçar Pokémon? Querido! É a nossa realidade, a gente tem que estar caçando consumidor, meus amores. E se você não estruturar a sua estratégia de venda, você não vai encontrar seu Pokémon, você não vai conseguir fazer essa pecinha vender. E se sua pecinha está aí na sua loja há mais de 3 meses, alarme vermelho bem gigantesco, porque produto tem entrada e produto tem data de saída também. Você não pode trazer aquele produto para dentro da sua loja e ficar lá bonitinho abraçando ele, cuidar dele como tia, mãezona. Não. Vocês precisam ter
Isso muito bem desenhado. O que seria uma estratégia de vendas? Por exemplo, ai, Cacá, como é que está a exposição dos meus produtos? Vamos falar um pouquinho sobre cross-merchandising, vamos falar um pouquinho sobre balé das araras. O que é o balé das araras, Cacá? Vamos supor que você fez uma compra, trouxe esses produtos para dentro da sua loja e você está lá, fez uma exposição. Deu uma semana, muda essa loja, muda os produtos de lugar. Isso, gente, é uma técnica usada e é uma técnica que dá muito retorno. Senão, por que as grandes lojas ficam fazendo isso em todo momento? Grandes redes ficam fazendo isso, transportando produtos de zona ouro para zona prata e vendo exatamente o que está saindo, o que não está saindo. Muda, se o produto está na arara, não vendeu, coloca na mesa. Se colocou na mesa, não vendeu, coloca no manequim. Isso você precisa fazer, ter essa visão estratégica todo o momento. Não é simplesmente colocar a sua blusinha lá na sua ararinha e ficar lá com ela meses, com a mesma coordenação, com a mesma exposição e depois ficar aí reclamando que não está vendendo produto. Você precisa se mexer um pouquinho mais, precisa se esforçar um pouquinho mais. Lembra lá, meu papel aqui é tirar você da sua zona de conforto. Quais outras estratégias de venda que você precisa implementar? Estou fazendo uma bag delivery bem feita? Estou fazendo ali uma campanha, ação pelo meu WhatsApp, estou de repente trazendo aqui live shops, estou colocando aqui uma ação mais forte, campanhas ali no meu Instagram, impulsionando de repente algum post, fazendo alguma movimentação, ou simplesmente fui às compras, comprei um monte de produto que eu acho bacana, montei a coleção, coloquei lá na loja e fico olhando aqui o horário para dar 6 horas da tarde, às vezes 7 horas, para ir embora e fico chorando as pitangas porque eu não estou vendendo. Vamos se movimentar, galera. Para com isso. Isso é varejo. Varejo não é fácil. Eu tenho essa notícia para dar para vocês. Mas ele funciona quando a gente consegue colocar tudo isso dentro do papel, se movimentar. Varejo é estratégia de venda pura. É todo momento você tendo esse planejamento, calculando as coisas, é cálculo toda hora. Calcular planejamento de compras, calcular como que você vai expor aquele produto, calcular como é que você vai divulgar aquela campanha. Entenderam? Quinto ponto importante: analisar e acompanhar os seus relatórios de venda. Se você ainda não tem um sistema de controle de estoque ou não consegue ter um sistema ali que imprima para você diariamente o relatório das suas vendas, como é que você vai saber, como é que você vai controlar isso e como é que você vai ter melhores resultados? Eu falo isso, sabe por quê? Neste relatório, nós vamos entender quais são as peças que estão tendo mais saída, quais são as numerações que a gente está vendendo mais, qual peça que está saindo muito rápida que eu tenho que fazer reposição amanhã, porque eu não posso perder essa venda, esse up que está acontecendo com aquela determinada peça. Qual foi a aposta da compra que eu fiz, de repente de uma peça exclusiva ou de repente a gente faz apostas, por exemplo, quando veio aquela tendência do neon, muitas empresas compraram, fizeram uma aposta e teve saída ou não. Então você precisa entender qual aposta que você fez, que você trouxe ali como proposta para o seu fornecedor, se saiu ou não, se teve uma boa venda ou não. Você precisa entender também qual peça que não está vendendo e por que essa peça não está vendendo. Será que ela não está vendendo porque não está com uma boa visibilidade? Experimenta coordenar essa peça com uma outra peça, de repente fazer uma exposição diferente com ela, uma coordenação, um style, alguma coisa diferente para entender se a visibilidade não está sendo compatível. Você às vezes não está expondo ela muito bem do jeito que ela merece ser exposta e por isso que ela fica ali escondidinha. E isso você consegue fazer apenas se você tiver ali nas suas mãos diariamente o relatório de suas vendas. Porque também é importante você ter esse relatório, principalmente se você for aí lojistas de primeira viagem, de repente a sua primeira loja, porque você precisa começar a criar um histórico de venda para você. Vai chegar março de 2023, o que você fez de venda durante esse ano de 2022 para março de 2023? Você precisa ter esse histórico, porque aí a sua compra
vai ficando cada vez mais assertiva. O seu negócio vai ficar tão redondinho que daqui a pouco, meus amores, vocês vão ter que estar mudando de ponto, mudando ali para uma loja maior, porque o negócio já começou a entrar num círculo virtuoso, eu adoro o círculo virtuoso, e aí os seus negócios vão começar a girar. Então, é importante que você tenha em mãos relatórios de venda e analise esses relatórios diariamente. Para quê? Para ter ações baseadas e pautadas naquele relatório. Analisou o relatório, de repente, quais peças estão vendendo mais? Qual peça que não está vendendo? O que está acontecendo? Isso você vai começar a traçar ações para fazer esse produto que está aqui, ó, girar dentro da sua loja. Então, queridos, tarefinha do aulão de hoje. Claro que além de compartilhar, né? Quem é veterano da Cacá já sabe, é sentar o bumbuzão aí, analisar esses 5 pontos, essas 5 orientações que eu acabei de passar para você, pensar em ações, planejamento, estratégia, depois colher os resultados e compartilhar aqui comigo. Combinado? Então, um beijo da Cacá para todos e até a nossa próxima aula. Eu cortei o cabelo, veja como ele está mais bonitão.